Uma camada de tinta branca em um telhado de 1.000 pés quadrados produz 10 quilowatts de potência de resfriamento contínuo. Isso é mais do que a unidade central de ar-condicionado operando na maioria das casas americanas agora. Sem compressor, sem refrigerante, sem fiação, sem conta de luz, apenas tinta. Em 2021, um laboratório de engenharia mecânica da Universidade Purdue criou uma formulação tão branca que o Guinness a certificou como um recorde mundial. Ela reflete 98,1% de toda a luz solar incidente. Mas ela faz algo que nenhuma tinta branca comum jamais fez. Ela não apenas repele o calor, ela empurra ativamente o calor para fora da superfície e o irradia através da atmosfera para o espaço profundo. A superfície que ela reveste não apenas permanece mais fria que um telhado escuro. Ela cai abaixo da temperatura do ar circundante sob luz solar direta. Medido, publicado e revisado por pares. Você pensaria que esse tipo de avanço mudaria um setor da noite para o dia? Não mudou. E o motivo de não ter mudado não tem nada a ver com a ciência. A ideia por trás disso é tão antiga que precede a linguagem escrita. Todas as civilizações mediterrâneas descobriram isso de forma independente. Os gregos, os romanos, os mouros e os andaluzes. Nas ilhas Cíclades, os moradores caíam seus edifícios de branco desde a era bizantina. Santorini, Mykonos, Paros. Aquelas paredes brancas não são decoração. São sistemas de resfriamento. A cal reflete a luz solar. As grossas paredes de pedra permanecem frias. E as temperaturas internas se mantêm em torno de 72 graus Fahrenheit, durante verões que passam bem dos 95 graus Fahrenheit lá fora. Sem eletricidade, sem partes móveis, apenas calcário triturado misturado com água e pintado a cada primavera. Ostuni, no sul da Itália, as cidades brancas nas colinas da Andaluzia, as Medinas do Marrocos. Milhares de quilômetros de distância, milhares de anos de prática, todos convergindo para a mesma resposta. Superfícies brancas mantêm os edifícios frescos. A mesma camada que mantinha uma avó grega confortável em 1850 funciona exatamente da mesma maneira em 2026. E quando os pesquisadores finalmente testaram isso com instrumentos modernos, os números corresponderam ao que a tradição prometia. Em 2011, áreas de teste brancas, no telhado do Museu de Arte Moderna no Queens, em Nova York, foram medidas como estando 40 F mais frias do que áreas idênticas pintadas de preto. 40 degrees. Mesmo telhado, mesmo sol, mesma tarde. A única variável era a cor. O que mudou é que, em 1902, Willis Carrier inventou o ar-condicionado mecânico. E, a partir desse ponto, a resposta ao calor não era mais um material. Era uma máquina. Uma máquina que poderia ser fabricada, instalada, mantida e faturada mensalmente. A caiação não podia fazer nenhuma dessas coisas. Você a compra uma vez por alguns dólares, mistura com água e pinta. Sem técnico, sem plano de garantia, sem consumo mensal de energia. É o tipo de solução que faz todo o sentido se você estiver tentando se manter fresco, e nenhum sentido se estiver tentando construir um negócio em torno de manter as pessoas frescas. Mas a tradição não é prova. E foi necessário um pesquisador com 30 anos de paciência e uma parede cheia de sensores para transformar o que as avós mediterrâneas já sabiam em números que a indústria da construção não pudesse ignorar. No início da década de 1990, um físico chamado Hashem Akbari, do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, começou a fazer algo que ninguém na indústria da construção havia feito em escala. Ele começou a medir o que acontecia quando se pegava um telhado escuro e o tornava branco. Não apenas modelando, nem estimando a partir de contas de energia. Ele usou termopares na superfície do telhado, sondas de temperatura no sótão, submedidores no compressor de ar-condicionado e registradores de dados gravando a cada 15 minutos, mês após mês,
Em casas reais ocupadas e edifícios comerciais reais em Sacramento, San José, Davis, Gilroy e vários locais na Flórida. Os números não eram sutis. Uma casa em Sacramento revestida com uma superfície branca de alto albedo teve uma redução de 80% no uso diário de eletricidade para ar-condicionado. Não é um erro de digitação. 80%. Um edifício escolar na Flórida registrou uma queda de 25 a 35% na energia de resfriamento. 3 edifícios comerciais no centro da Califórnia mostraram reduções de 17 a 39%. O Florida Solar Energy Center replicou as descobertas residenciais em 9 casas ocupadas e encontrou reduções significativas de resfriamento em cada local. Tudo publicado, tudo revisado por pares, tudo disponível nos arquivos de Lawrence Berkeley e no banco de dados do Departamento de Energia, onde qualquer pessoa pode baixá-los hoje. Akbari passou as 3 décadas seguintes construindo a base de evidências mais abrangente na história da pesquisa de energia em edifícios, para o que ele chamou de telhados frios. Centenas de edifícios monitorados, simulações de energia do DOE, calibradas com dados de campo do mundo real em 11 grandes áreas metropolitanas dos Eleitundeiros. Seu trabalho ajudou a incluir requisitos de telhados reflexivos no Código de Energia Title 24 da Califórnia, no início dos anos 2000 e, eventualmente, no padrão ASHRAE 90.1, a referência nacional para o desempenho energético de edifícios comerciais. Mas esses padrões levaram décadas para serem aprovados. Eles ainda se aplicam apenas em contextos limitados e ainda não exigem o que faria a maior diferença: uma superfície branca em cada telhado residencial em um clima onde o resfriamento é dominante. Os dados nunca estiveram em questão. A adoção, sim. E você não precisa de um laboratório nacional para ver isso funcionar. Um proprietário chamado David Mundy documentou tudo no site builditsolar.com. Ele tinha um telhado de telhas escuras de 1.300 pés quadrados. Em vez de comprar $600 em revestimento elastomérico, ele comprou 2 sacos de cal hidratada no corredor de concreto de sua loja de ferragens, por um total de $14. Ele misturou com água e aplicou no telhado em uma tarde. Antes do revestimento, seu sótão chegava a 140 dF em um dia de verão. Depois, caiu para 100 dF, uma redução de 40 degrees na temperatura do sótão por $14 em uma tarde. Seu ar-condicionado mal ligou durante todo o verão. Ele manteve o revestimento por 2 anos, não fez manutenção nenhuma e só o removeu porque seu telhado precisava ser substituído por motivos não relacionados. Ele publicou os dados de temperatura, o processo e o detalhamento dos custos. Ainda está disponível gratuitamente online para quem quiser verificar. Agora, aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca ouve falar. É a diferença entre um telhado branco comum e o que o laboratório de Purdue criou. Um telhado branco padrão reflete a luz solar. Isso é útil. Um telhado escuro pode absorver de 90 a 95% da energia solar incidente e atingir temperaturas de superfície de 150 a 170 F em uma tarde de verão. Um bom revestimento branco comercial reflete de 80 a 90% dessa energia, e a temperatura da superfície cai significativamente. Isso por si só pode reduzir seu custo de resfriamento em 20 a 40%. Essa tecnologia existe agora mesmo em qualquer loja de ferragens, por cerca de $60 a $100 o balde. Mas há um teto para o que o reflexo sozinho pode fazer. Mesmo a melhor superfície branca reflexiva ainda absorve algum calor. Ela esquenta. Apenas esquenta menos. A temperatura da superfície permanece acima da temperatura do ar ambiente. É muito mais fria que um telhado escuro, mas ainda está quente. O que o laboratório de Purdue descobriu quebra esse teto completamente. A tinta deles usa nanopartículas de sulfato de bário em uma concentração de 60% em uma faixa cuidadosamente calibrada de tamanhos de partículas. Cada tamanho de partícula
dispersa um comprimento de onda diferente da luz solar. Uma gama maior de tamanhos significa que uma gama maior do espectro solar é refletida. Isso resulta em 98,1% de refletância solar, o que é extraordinário por si só. Mas o verdadeiro avanço é o que acontece no infravermelho. A tinta não apenas reflete a energia recebida, ela emite energia térmica como radiação infravermelha em uma banda de frequência específica, em torno de 8 a 13 micrômetros, onde a atmosfera da Terra é transparente. Engenheiros chamam isso de janela atmosférica. A energia irradiada nessas frequências passa direto pelo ar, pelas nuvens, e sai para o frio do espaço sideral, que está a aproximadamente menos 270 C. A tinta está, essencialmente, bombeando calor para fora do seu telhado e enviando-o para fora da atmosfera inteiramente. Este é um caminho direto para o espaço sideral. A maioria das tintas brancas é como um espelho. Ela rebate a energia do Sol de volta. A tinta de Purdue é ao mesmo tempo um espelho e um radiador. Ela reflete a luz solar e empurra ativamente o calor armazenado através de uma lacuna na atmosfera que quase nada mais no seu telhado consegue acessar. Pense nisso como sendo tanto reflexivo quanto radiativo. O resultado é uma superfície que esfria abaixo da temperatura do ar circundante, não apenas menos quente, na verdade fria. O teste de campo de Purdue registrou a superfície pintada ficando a mais de 4,1 C abaixo da temperatura do ar ambiente durante o dia. À noite, essa diferença aumentou para mais de 10,5 C. A superfície estava realmente fria. O laboratório do professor Xiulin Huan passou 6 anos nisso. Eles avaliaram mais de 100 materiais candidatos, reduziram a lista para 10 e testaram cerca de 50 formulações para cada um. Os resultados foram publicados na ACS Applied Materials and Interfaces, uma das revistas mais citadas em ciência de materiais. O Guinness World Record a certificou. A pesquisa foi financiada em parte pelo Escritório de Pesquisa Científica da Força Aérea e realizada nos laboratórios Herrick de Purdue. E então, o ciclo de cobertura ocorreu exatamente da mesma maneira que sempre ocorre com esse tipo de pesquisa. A CNN publicou uma matéria. O Smithsonian escreveu sobre o assunto. Todos os principais veículos de ciência do mundo cobriram o tema. E então, nada mudou. Deixe-me mostrar o porquê. A indústria global de ar-condicionado não é pequena. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o resfriamento já representa cerca de 10% de todo o consumo global de eletricidade. Cerca de 20% de toda a eletricidade usada em edifícios em todo o mundo vai para ar-condicionado e ventiladores. A agência projeta que, até 2050, o estoque global de aparelhos de ar-condicionado passará de aproximadamente 2 bilhões para 5,6 bilhões de unidades. Isso são 10 novos aparelhos de ar-condicionado vendidos a cada segundo nos próximos 25 anos. Espera-se que a demanda de energia apenas para resfriamento triplique. Esse não é um mercado que se reorganiza em torno de uma camada de tinta. Depois, há a camada que a maioria dos proprietários nunca pensa: as regras das associações de moradores. Em dezenas de estados nos Ipecurusatirijuã, as convenções das associações de moradores restringem explicitamente as cores do telhado e do exterior a tons terrosos, marrons, cinzas, verdes escuros, vermelhos suaves. Essas são as cores que parecem tradicionais e uniformes. Elas também calham de ser as cores que absorvem mais energia solar e garantem que seu ar-condicionado funcione o verão todo. Um telhado branco ou altamente reflexivo é frequentemente uma violação. Isso está escrito nos livros de regras das associações. Você pode pesquisar isso em sua própria comunidade. O código estético do seu bairro pode estar silenciosamente exigindo que você maximize a absorção de calor
na maior superfície da sua casa, voltada para o sol, e, em seguida, pague para remover esse calor com uma máquina todos os meses pelo resto da vida. Ninguém se sentou em uma sala e decidiu suprimir a tinta de resfriamento radiativo. Não é assim que funciona. A indústria de ar-condicionado vende equipamentos que exigem eletricidade. A indústria de tintas vende produtos projetados para serem substituídos. O sistema de códigos de construção foi projetado em torno de ambos. O sistema de associações de moradores impõe cores que maximizam a absorção de calor. E uma superfície que se resfria de graça não se encaixa no modelo de receita de ninguém nessa cadeia. Os incentivos simplesmente não se alinham. Eles nunca precisaram se alinhar. Mas aqui está o que já existe hoje, sem esperar que a formulação de Purdue chegue às prateleiras das lojas. Revestimentos de telhado elastoméricos brancos de alta refletância estão disponíveis em qualquer grande loja de ferragens. Um balde de 5 galões custa aproximadamente de 60 a 120 dólares, dependendo da marca e da vida útil estimada. Ele cobre cerca de 250 pés quadrados por galão, com uma aplicação adequada de 2 camadas. Para um telhado plano de tamanho médio, você gastará de 250 a 500 dólares em materiais e um fim de semana de trabalho com um rolo. Esses revestimentos refletem de 80 a 90% da radiação solar incidente. Eles não são os 98,1% da formulação de Purdue. Eles não alcançam o resfriamento subambiente. Mas os dados medidos de 3 décadas de pesquisa de Lawrence Berkeley mostram que eles reduzem a energia de resfriamento em 20 a 40% na maioria dos climas. Em uma casa que gasta 2.000 dólares por ano em resfriamento, isso representa de 400 a 800 dólares de volta no seu bolso a cada verão. O revestimento se paga na primeira temporada. Compare isso com um novo sistema de ar-condicionado central, 5.000 a 15.000 dólares instalado. Custo anual de eletricidade de 500 a 2.000 dólares, dependendo do seu clima e uso. Uma vida útil de 15 anos antes de você fazer tudo de novo. E cada quilowatt-hora que ele consome gera emissões que tornam o problema que ele está resolvendo incrementalmente pior. Uma camada de tinta branca no seu telhado não elimina a necessidade de ar-condicionado na maioria dos climas. Essa não é a afirmação. A afirmação apoiada por 30 anos de dados de campo medidos é que ela realiza uma parte significativa do mesmo trabalho por uma fração do custo, com zero de entrada de energia contínua. E a formulação avançada que poderia elevar drasticamente essa participação já existe em um laboratório em West Lafayette, Indiana. Ela apenas ainda não foi autorizada a chegar até você. A equipe de Purdue registrou patentes por meio da Purdue Research Foundation e fez uma parceria com uma empresa para escalar a produção. Eles estimaram que revestir apenas 0,5 a 1% da superfície da Terra com essa tinta poderia compensar o efeito de aquecimento de todo o dióxido de carbono emitido até hoje. Esse número foi publicado em seu artigo. Não é especulação. É um cálculo baseado na saída radiativa medida por metro quadrado. Pressione sua mão contra um telhado escuro às 2 da tarde em julho. Você a retira. Essa superfície está a 150 UF ou mais. Esse calor está migrando através do telhado, para o sótão, através do isolamento do teto e para todos os cômodos abaixo dele. Seu ar-condicionado está correndo uma maratona contra tudo isso o dia todo e perdendo lentamente, grau por grau, enquanto o medidor elétrico gira. Agora imagine o mesmo telhado revestido de branco. Não um revestimento especial, não a fórmula de Purdue, apenas um elastomérico branco padrão da loja de ferragens. A temperatura da superfície cai de 50 a 60 UF. Seu sótão passa de um forno para algo gerenciável. Seu ar-condicionado liga menos vezes. Seu compressor dura mais. Sua conta cai. Você sente a diferença na primeira tarde. Agora, imagine a versão de Purdue. Aquela que não apenas permanece mais fria que um telhado escuro, mas cai abaixo da temperatura do ar ao seu redor.
Uma superfície que é fria ao toque, enquanto o sol está diretamente acima dela. Você aponta uma câmera infravermelha para ela e o painel pintado brilha escuro, enquanto tudo ao redor brilha intensamente. Ela não está apenas refletindo energia. Ela está irradiando calor para fora da superfície através da janela atmosférica e para fora da atmosfera inteiramente. O telhado não está resistindo passivamente ao calor. Ele o está rejeitando ativamente. 1.000 pés quadrados dessa superfície produzem 10 quilowatts de potência de resfriamento contínuo. Para contextualizar, a unidade de ar-condicionado central em uma casa americana típica opera com uma capacidade de resfriamento de 3 a 5 toneladas, aproximadamente 10 a 17 quilowatts. Esta tinta cobre uma fração significativa dessa carga em um clima quente. Em um clima moderado, ela poderia lidar com toda a carga de resfriamento em partes significativas do ano. Sem compressor, sem refrigerante, sem dutos, sem conta de luz, apenas uma camada de tinta e um céu limpo. O mesmo princípio que faz essa tinta funcionar, uma superfície que gerencia sua própria temperatura interagindo com a energia ao seu redor, também funciona sob seus pés. Toda civilização que construiu em um clima rigoroso entendeu que o solo mantém uma temperatura estável o ano todo. A 1,8 metro abaixo do seu quintal, a Terra permanece a aproximadamente 55 graus UF. Não importa o que o ar esteja fazendo acima dela. Essa estabilidade é um recurso gratuito de aquecimento e resfriamento que tem sido usado por milhares de anos e ignorado pela moderna indústria da construção pelos mesmos motivos que os telhados brancos foram ignorados. Se esta história mudou a maneira como você vê as soluções simples escondidas à vista de todos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história e a ciência que tentaram enterrar. Vamos construir um futuro mais fresco juntos. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.